Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e na aula de hoje falaremos de um dos assuntos mais acompanhados pela mídia nos últimos 2 anos. Trata-se dos conflitos ocorridos nos países de origem árabe, momento da história atual conhecido como Primavera Árabe. E durante esta aula analisaremos aí as origens, os motivos e também as consequências dessas revoltas naquela região. Vamos lá? Bem, a maré de revoltas populares, conhecida como Primavera Árabe, completou 1 ano em janeiro de 2012, com a atenção mundial voltada para a Síria. A repressão, por exemplo, do ditador Bashar al-Assad, de manifestações aí contra o regime, evoluiu para um conflito interno, porque a oposição pegou em armas para enfrentar aí, o governo. Como a Síria é um dos protagonistas das tensões no Oriente Médio, próximo aí dos xiitas do Irã e do Hezbollah libanês, que são grupos aí nessas regiões, grupos hostis a Israel, por exemplo, e aos Estados Unidos, sua população ela é heterogênea do ponto de vista étnico e religioso. A crise nesse país é considerada a mais complexa da Primavera Árabe, principalmente pela ameaça de estender aí por toda a região. E o prolongado aí problema na Síria é o atual capítulo da Primavera Árabe, que já provocou mudanças históricas numa velocidade surpreendente. Os primeiros momentos causaram grande euforia. No início de 2011, revoluções jovens, por exemplo, modernas e seculares, depuseram os ditadores de todos esses países, por exemplo, Tunísia, Egito, etc. E a queda do ditador da Tunísia sinalizou uma virada. Pela primeira vez, um governante da região foi deposto pela força do próprio povo. E, por sua vez, a derrubada aí do ditador Hosni Mubarak no Egito, o país mais influente e populoso do mundo árabe, espalhou de vez os protestos aí por toda esta região. Bom, desde então, pessoal, a Primavera Árabe, com esses exemplos que eu dei, tem sido marcado por uma multiplicidade de situações, manifestações populares, repressão institucional, graves crises políticas, intervenção militar externa e etc. Após meses aí de conflitos, outros 2 ditadores foram derrubados em 2011 na região, que foi o caso de Muammar Gaddafi, na Líbia, e Ali Abdullah Saleh, no Iêmen. A atual instabilidade política nesses países mostra que as revoluções na região não envolvem apenas a derrubada da velha ordem. E tão ou mais complicado é o processo de construção de um sistema democrático, que é a principal reivindicação popular em sociedades, aí, por exemplo, que não conhecem outra forma de governo que não o autoritarismo, né? E ao lado das dificuldades políticas, há o agravamento da crise econômica e da pobreza. Um grupo particularmente afetado é o da juventude escolarizada, que apesar aí de qualificação, não encontra emprego, né? Bom, a partir de agora, veremos caso a caso os países árabes e seus recentes conflitos na Primavera Árabe. Primeiramente, falamos sobre o conflito na Síria, né? No qual o presidente Bashar al-Assad, que herdou em 2000 a ditadura instituída por seu pai, ele enviou tanques e tropas para silenciar as manifestações por democracia, iniciadas em março de 2011. E quase 1 ano depois, estima-se que cerca de 14 mil pessoas estejam presas e mais aí, de 5 mil civis tenham sido mortos pelas forças do regime ditador dele. A crise começou a caminhar para um confronto militar após a criação do rebelde Exército Livre da Síria, conhecido como ELS, por um ex-coronel do Exército em julho de 2011. Bem,
O movimento ele ganhou ali influência com a deserção de um número crescente de soldados e a adesão aí voluntária de manifestações que pegam em armas, por exemplo. Esse exército afirma que tem aglutinado aí cerca de 15 mil homens em milícias locais que no início de 2012 combatiam as tropas leais ao líder ditador ali nos subúrbios da região de Damasco, no país. E o centro do poder, que é esta cidade, dentre outras partes aí diversas do país. Bom, a repressão deslanchada ali pelo regime de al-Assad levou ao isolamento da Síria. E, de fato, os Estados Unidos e a União Europeia foram os primeiros a pedir, no caso em agosto de 2011, a renúncia imediata do ditador al-Assad. Presta atenção, porque seu regime já havia aí, sido listado pelo governo de George Bush, por exemplo, como um dos grandes inimigos dos Estados Unidos. Importante saber desse detalhe. O cerco aumentou em novembro, quando a Síria foi expulsa da Liga Árabe. A Liga também, ela impôs ali sanções econômicas que nunca haviam acontecido contra um país membro, né? E para pressionar al-Assad a aceitar um plano que previa a retirada das tropas, a libertação dos presos políticos e também a entrega do poder a um governo de transição. Sob o monitoramento ali internacional, né? Uma missão de observadores ali chegou ao país em dezembro, o que agravou ainda mais a violência. E a missão deixou a Síria em janeiro. Bom, após ali o fracasso da missão, a ONU elaborou uma resolução bem branda, né, contra a Síria, que pedia a renúncia do ditador, mas não previa, por outro lado, sequer sanções econômicas. E no início de fevereiro, porém, o texto foi vetado no Conselho de Segurança pela China e pela Rússia, que foi ali o mais importante aliado da Síria. E esta derrota na ONU foi a chave para que al-Assad tentasse impor a solução militar definitiva para a crise. Além da divisão ali da comunidade internacional, al-Assad aproveitou-se da fragmentação da oposição interna, principalmente porque o Conselho Nacional da Síria não possui ali uma plataforma política unificada e eficiente. E até o presente momento, em meio aí ao agravamento da crise, a comunidade internacional avalia outras opções, como um voto de condenação na Assembleia Geral, na qual não há poder de veto, ou a criação de áreas protegidas para os civis nas fronteiras. E, ao mesmo tempo, o conflito mostrava os primeiros sinais ali de que estaria evoluindo para uma conflagração regional, né, com a ampliação dos apoios do exterior em armas e militantes para o exército livre ali da Síria. Agora, falando sobre o conflito na Líbia. Bem, a Líbia começou uma fase turbulenta, né, após a derrubada da ditadura do coronel Muammar Gaddafi. Por ser um território habitado por várias tribos e clãs, o país nunca possuiu uma identidade nacional bem coesa, e Gaddafi acentuou ainda mais essa fragmentação. As primeiras manifestações contra o ditador, em fevereiro de 2011, eclodiram ali na cidade de Benghazi. E diante da violenta resposta do regime, a contestação evoluiu para um conflito armado, e a rebelião ganhou ali fôlego com a entrada em cena dos países europeus e também dos Estados Unidos da América. E também a participação decisiva dos ataques aéreos da OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e também a Aliança Militar Ocidental, depois que a ONU aprovou a intervenção militar externa na Líbia.
O movimento rebelde organizou-se politicamente na cidade de Benghazi, com a criação do Conselho Nacional de Transição, que obteve reconhecimento internacional e assumiu o governo provisório da Líbia após a queda política ali, né, da influência política da capital Trípoli, em agosto. Bom, mas a declaração de libertação mesmo só ocorreu aí com a morte de Gaddafi em outubro, conforme vemos aí nesta foto. O plano anunciado pelo novo governo é realizar eleições em 2012. O desafio, né, é grande. A questão mais forte é a crise de legitimidade do Conselho Nacional de Transição, que tem relação ali com as divisões do país e, inclusive, reúne ex-ministros do próprio Muammar Gaddafi. Bem, por fim, o Conselho Nacional de Transição procura desmobilizar as milícias das regiões e submetê-las ali a um comando único. Mas os chefes não confiam ali nas novas autoridades e recorrem às armas para proteger interesses locais. De acordo com uma pesquisa, há na Líbia cerca de 100 milícias e mais de 120 mil homens armados. E na capital, Trípoli, as milícias circulam livremente, controlam áreas e já até entraram em choque. Bem, pessoal, por enquanto, a última notícia que temos é que em janeiro de 2012, o líder do Conselho Nacional de Transição, Mustafa Abdul Jalil, disse que a Líbia pode entrar em guerra civil se esses grupos não entregarem as armas. E agora tratamos aí sobre a conturbada transição no Egito. Bem, a grande expectativa nessa fase de transição ali, de vários desses países, é com o Egito. Principalmente porque o país ocupa o coração do mundo árabe. O êxito ou fracasso na implantação de uma democracia no Egito pode ter enorme influência nos vizinhos. Os Estados Unidos da América e Israel, por exemplo, acompanham atentamente a situação, pois desde o reconhecimento do Estado israelense, há mais de 30 décadas, o Egito é um aliado-chave dos norte-americanos na região. E no fim de 2011 e início de 2012, o Egito realizou a eleição mais aberta de sua história para a Câmara Baixa do Parlamento, assim chamada, né? Que vai nomear ali a comissão encarregada de elaborar a nova Constituição. Bem, a Irmandade Muçulmana, que é um partido naquele país, ganhou a eleição para o parlamento, mas a revolução até agora não conseguiu tirar do poder a junta militar que assumiu no lugar de Mubarak, que era o presidente que já havia, né? Ditador, por sinal. A frustração aí com a demora na formação de um governo civil mantém acesos os protestos em 2011 e a rejeição popular aos militares aumenta diante da violência ali, da atuação daquele povo. Antes das eleições, a cidade do Cairo foi palco de uma grande explosão de revoltas, a maior desde a queda de Mubarak, que deixou ali dezenas de mortos em choques com as forças de segurança. E por isso, a junta militar voltou atrás na decisão ali de organizar a Assembleia Constituinte, que foi aí o motivo de manifestações, e anunciou, assim, que o governo de transição vai terminar após as eleições presidenciais em junho de 2012, né? E enquanto isso, a agitação política continua e crescem as dúvidas sobre a capacidade e sobre a vontade também dos militares de restaurar a ordem nas ruas. Em fevereiro de 2012, mais de 70 pessoas morreram numa briga de torcidas durante um jogo de futebol em Port Said,
como vemos aí nestas imagens. É o pior derramamento de sangue no mundo do futebol desde 1996. O incidente aprofunda ali a crise política, pois há suspeitas de que as autoridades deixaram de propósito os torcedores entrarem em conflito no estádio e entrarem também armados naquele local, resultando assim na gravidade da briga, né? Resta saber agora se os generais conseguirão mesmo sair do poder. Os egípcios desconfiam dos militares, que exercem há mais de meio século um papel hegemônico na vida política da nação. Bem, e as últimas nações ali que analisaremos agora são o Iêmen e o Bahrein. Bom, no Iêmen, a nação mais pobre do mundo árabe, as manifestações populares pela renúncia do presidente lá, do ditador daquele país, que é o Ali Abdullah Saleh, como vemos aí nesta imagem, com mais de 30 anos no poder, romperam o frágil equilíbrio político. E extremistas islâmicos ali da organização Al-Qaeda, por exemplo, aproveitaram-se do caos e conquistaram áreas de algumas províncias, né? E assim, o governo enfrenta ainda o separatismo no sul e uma rebelião muçulmana no norte do país. E esse ditador acabou ferido em um atentado e partiu para a Arábia Saudita em junho. Bom, ele retornou ao Iêmen e só entregou o poder em novembro. E o acordo não terminou com aquela tensão, pois o ditador recebeu o título de presidente honorário e sua família, dessa forma, continua dominando ali as forças de segurança. Em janeiro de 2012, ele deixou o Iêmen para se tratar da saúde nos Estados Unidos, depois que o parlamento aprovou uma polêmica lei que lhe garantiu a imunidade, né, contra os processos que ele era submetido. Enquanto a população voltava às ruas para exigir o julgamento dele, o governo provisório anunciou que a eleição presidencial de fevereiro poderia ser adiada por causa da instabilidade política. Por sua vez, já este outro país que falei, no Bahrein, as manifestações de comunidade muçulmana xiita, por exemplo, que é cerca ali de 70% da população, contra o grupo sunita, tem sido ali a mais grave ameaça à implantação, a manutenção, quer dizer, da monarquia do Golfo Pérsico em décadas, né? Mas, diferentemente da Síria, os governantes do Bahrein são aliados das potências ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos da América, que abrigam naquela região, naquele pequeno país, a sua quinta frota naval. Bom, o movimento popular por democracia e pelo fim da discriminação ao grupo xiita, por exemplo, acabou violentamente reprimido, com a participação decisiva de tropas vindas da Arábia Saudita, por exemplo, que também sufocou protestos dentro do próprio país saudita. Bem, e assim, com a revolta esmagada, como vemos aí nessa imagem, o rei de Bahrein, Hamad al-Khalifa, convocou uma comissão para avaliar os abusos cometidos contra os manifestantes. E o relatório concluiu que foi usada ali uma força excessiva e ele acusou a polícia de torturar prisioneiros, por exemplo. E em seguida, o rei formou um comitê para discutir reformas políticas, né? E a iniciativa é vista assim com um certo ceticismo, né? Com uma certa descrença pelas lideranças xiitas. Bom, além de analisarmos aí caso a caso, como eu disse, esses países do mundo árabe que estão em conflitos, é importante também o estudante desse tema atentar para alguns aspectos gerais desses conflitos e questões a serem discutidas, como, por exemplo, sobre o fato de o Estado ser secular ou ser islâmico. Pois o que não se sabe ainda é
qual é a parte aí, né? Qual é a feição que tomará as instituições na Tunísia e no Egito, por exemplo? Os desdobramentos recentes mostram que a inclusão do movimento islâmico, né? A inclusão ali dos políticos islamistas, como diz, no jogo eleitoral, os levou a adotar um discurso moderado. Bem, os partidos políticos muçulmanos se autodefinem como defensores da liberdade religiosa, da igualdade de direitos para homens e mulheres e também do respeito às minorias e do pluralismo político, né? Bom, a exceção é o partido político Al-Nur, que prega um retorno às práticas morais da época de Maomé. Inclusive, na campanha desse partido, falou-se em banir a venda de bebidas alcoólicas e o uso de biquíni nas praias. Com forte apelo ali entre as camadas pobres, o discurso ultraconservador do partido Al-Nur preocupa setores progressistas e a minoria cristã do Egito, os coptas, por exemplo, que frequentemente são alvo de ataques. E no Egito mesmo, o partido da Irmandade, que é um partido muito conhecido no país, esse partido entrou em choque com os setores políticos não religiosos, principalmente por terem aceitado o prosseguimento da ditadura até a eleição presidencial. Ainda não se sabe se a Irmandade irá ou não empurrar o Egito em direção a um Estado democrático. A resposta virá com a nova Constituição e a prometida entrega do poder aos civis. E um último item a falarmos é sobre o mapa geopolítico que a partir de agora veremos, né? Bom, a Primavera Árabe começa a redesenhar ali o mapa geopolítico da região. Um importante desdobramento é a aparente redução da influência dos Estados Unidos. Tradicionalmente, o país mantém aliança com autoridades árabes que reprimem o extremismo islâmico e asseguram sua presença militar no Oriente Médio. A região abriga as maiores reservas de petróleo do planeta e, dessa forma, os Estados Unidos mantêm ali bases militares em nações aliadas para proteger, obviamente, seus interesses. Com as revoltas populares, sua política externa na região se complica. Israel, por exemplo, também vê a situação com bastante preocupação. E nesta charge que apresentamos, vemos o evento de maior impacto, que foi a queda de Mubarak no Egito, país árabe que se manteve como o principal pilar da segurança de Israel durante muitos anos, né? Se o Egito esfriar ali as relações com o Ocidente e Israel, como já sinalizam alguns setores e alguns estudiosos entendem também, o pêndulo ali de poder regional pode oscilar na direção do Irã, que é o maior oponente ali à hegemonia e influência dos Estados Unidos na região. O Irã, por sua vez, corre o risco de perder ali o seu grande parceiro, que é o regime sírio de Al-Assad, com o qual patrocina ali grupos armados anti-Israel, inclusive o grupo libanês Hezbollah e o grupo palestino Hamas. E uma última análise aí sobre esse tema é quando falamos que alguns países buscam ampliar seu espaço. Um deles é a Arábia Saudita, que é ali a guardiã das monarquias sunitas, que é um outro grupo religioso muçulmano. A Arábia Saudita, ela é uma guardiã das monarquias sunitas do Golfo Pérsico e também é dona ali das maiores reservas de petróleo do mundo e o principal anteparo ali à influência dos xiitas liderados pelo Irã. Ou seja, a Arábia Saudita, de certa forma, funciona como um escudo ali dessa influência xiita. E também a Arábia Saudita é pivô ali de uma espécie de contra-revolução, né?
Como é aliada dos Estados Unidos e do Egito, a monarquia saudita é abalada pela queda de Mubarak também. A ameaça à sua segurança aumenta com a revolta xiita no Bahrein, e além também dos protestos internos em 2011. A prioridade é impedir a queda das monarquias sunitas do Conselho de Cooperação do Golfo, por exemplo, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, no Catar e também no país chamado Omã, embora este não seja um país sunita, né, na influência ali religiosa. Já o minúsculo país Catar, como vemos aí nesta imagem, ele ganha uma estatura política na Liga Árabe, sob a influência ali e liderança catari, e a Liga aprovou os bombardeios na Líbia. O Catar, por exemplo, enviou aviões e deu grande suporte a grupos rebeldes. E na crise na Síria, o Catar comanda a iniciativa ali de isolar o regime de al-Assad. Bom, por último, outro país que amplia a sua influência regional é a Turquia, como vemos aí o mapa nesta imagem. Ao exibir ali uma democracia bem estável dentro do país, que combina os princípios de um Estado secular com o islamismo político, a Turquia, por sua vez, se coloca como um grande exemplo para as nações ali em transição política. Bem, pessoal, assim encerramos esta aula tratando de um assunto aí tão recente e que provavelmente será objeto de estudo e avaliação junto aos vestibulares. Bom, pessoal, bons estudos a todos e até a próxima!